Aí, ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, mas tá aí, ó, dando close. Porque... Bom de ver. Só que daqui uma semana exatamente, a gente vai, talvez, nesse horário, a gente esteja terminando linha do campeão da Libertadores da América. Então tem uma semaninha aí. E é impossível, tudo que a gente olha para o campo hoje, tenta identificar no Palmeiras, no Flamengo e no Brasileirão, porque tem o Brasileiro e tem a Libertadores. E tem aqueles que jogam o Brasileiro pensando na Libertadores. E aquele que joga só para ganhar o Brasileiro, que é o Atlético Mineiro, que vai ser o campeão logo. Então a gente tenta extrair desses jogos e essa intensidade foi espetacular. Eu acho que para o Flamengo foi um ritmo muito bom, imaginando o que vem pela frente. E o Renato olhou para a final no sábado, usou no sábado anterior o time completo, aquele que podia utilizar, ainda deu uns minutos para a Arrascaeta. Lá atrás, há uma semana, ele também usou o time contra o São Paulo o máximo que ele poderia, e no meio de semana ele mesclou. E o mesmo fez o Palmeiras. Abel e Renato agiram corretamente. Foram perfeitos, lidando com a final da Libertadores da América. Fora isso, é inventar. Lembrando, né? Como disse aqui o Calçade, o Flamengo entrou com o que tinha de melhor ali à disposição, com o que podia, e o Palmeiras, acho que a única troca ali seria Danilo por Felipe Melo. O Felipe nem viajou. Nem viajou, então, seria essa troca no jogo decisivo aí contra o Flamengo. No Flamengo a gente tem aqui muita coisa para conversar a respeito de recuperação de Bruno Henrique, Arrascaeta, possibilidades, opções e as escolhas do Renato. Se começa ou se eles terminam. Esse é um ponto bom para a gente discutir. Tem muito papo no linha Muita aqui. coisa. E a gente vai ouvir daqui a pouco o Renato Gaúcho. Vamos resgatar também o que disse o Abel Ferreira aí. Foco na Libertadores ali dos dois. Ali as principais perguntas envolvendo a decisão nas coletivas. Geode, boa notícia assim, para o torcedor do Flamengo, assim, ver, né? Porque não deu tempo de fazer muita coisa, tirar um coelho da cartola, né? Mas pelo menos já entrou, jogou ali um pouco mais de 10 minutos, né? Já deu para ver um pouquinho do Arrasca em campo, o torcedor não via faz tempo. Pois é. Boa noite, William, Calçade, Bueno, Bertozzi, todo mundo que nos acompanha de casa. Eu acho que assim, primeiro que a volta do Arrascaeta aos gramados é a prova da recuperação clínica do jogador, né? Porque muita gente poderia até estar duvidando ou desconfiando da verdadeira situação, do verdadeiro estado do Arrascaeta a partir do momento que o tempo passava, os dias passavam e ele não entrava em campo. Pois bem, ele entrou em campo e certamente ele não teria entrado em campo, mesmo que para jogar 10, 15 minutos, se ele não estivesse completamente recuperado do ponto de vista clínico. Isso não significa, evidentemente, tá 100% fisicamente. Isso ele não tem como estar no dia da final da Libertadores, inclusive, por isso vai ser uma pauta, aí vai ser um tema, como disse o Calçade, a gente vai discutir muito isso, né? Eu diria até que ao longo... Até o sábado que vem. Até ao longo da próxima semana vai ser algo muito discutido, né? O que ele deve fazer, o que o Renato deve fazer. Na terça a gente deve ter uma amostrinha mais do Arrascaeta também, né? Sim. Possivelmente ele jogou contra o Grêmio. Sim, possivelmente sim. E aí, possivelmente com mais minutos, né? Isso vai nos dar também mais elementos para chegar a uma conclusão, embora nenhuma conclusão seja verdade absoluta em casos como esse. Mas acho que a grande notícia para o Flamengo também, a principal notícia pelo menos é ter seguido à risca esse plano físico. Acho que a questão ela é principalmente física nesse momento, né? Esse plano físico que o Calçade já dizia. Aliás, o Paulo Andrade também falou, né, durante toda aquela discussão sobre o Abel ter poupado contra o São Paulo. Ele consultou o irmão dele, preparador físico, e o irmão tinha respondido o seguinte: olha, ele fez muito bem em poupar contra o São Paulo se colocar os jogadores uma semana antes do jogo da Libertadores. Que era hoje. Que era hoje.
Então, os dois times fizeram o que tinham que fazer, o que parece ser o melhor do ponto de vista físico. Ninguém perdeu jogador machucado, é uma grande notícia. O Flamengo conseguiu dar minutos a jogadores importantes, né? Como o Davi Luiz, que voltou recentemente, 10 minutinhos para o Arrascaeta, o próprio Felipe Luiz. Então, acho que olhando para a final, e a gente está muito olhando para a final da Libertadores em todos os jogos de Flamengo e de Palmeiras, olhando para a final, nesse aspecto as coisas foram muito bem para os dois. Dentro de campo a gente vai discutir mais para frente. Esse é o ponto. Detalhe, hein? Semana que vem, então, próximo sábado, daqui a uma semana, você acompanha aqui nos canais esportivos do Grupo Disney, no Fox Sports, a decisão entre Flamengo e Palmeiras da Conmebol Libertadores. Ô Bertozzi, o Jean está falando aqui, né, sobre as maneiras como os treinadores trataram essa decisão nos últimos jogos, muito parecidas. A diferença é que o torcedor do Flamengo chega nesse final de semana mais animado, em estado de graça. São 4 vitórias seguidas e com boas atuações, seja com titulares ou reservas, Bertozzi. Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite, Jean, Calçade, Bubu, Fã de Esportes. Para mim é muito curioso como, a partir do momento que o Flamengo meio que assumiu que a briga pelo título não seria mais uma prioridade, né? Falando português, claro, meio que jogou a toalha, pelo menos publicamente, as atuações voltaram a ser de um bom nível, né? E o Flamengo, de fato, tem jogado muito bem. Hoje a gente pode pontuar algumas coisas sobre a ausência de controle do jogo, né? Um time com 2-0 a favor, como estava no primeiro tempo, você pode se questionar. Se, por exemplo, a final apresenta isso, tomar alguns contra-ataques, tomar um gol de contra-ataque como o Flamengo tomou no primeiro tempo, será que é uma situação que você pode se permitir numa final que tudo se decide ali em 90 minutos? Então são coisas que acho que vale a pena ir para o vídeo, corrigir, entender, porque controle é uma palavra que não existiu no jogo, foi um tiroteio, né? Foi bala para lá, bala para cá, foram 22 finalizações do Inter, 18 do Flamengo, 9-8 em finalizações certas, quer dizer, o jogo não esteve controlado por ninguém em momento algum, e acho que um time como o Flamengo em vantagem pode controlar melhor os jogos. Acho que essa é uma lição de casa que o Renato leva para a final, especialmente se o Flamengo sair em vantagem, e vamos lembrar que a gente está falando de 2 jogos, São Paulo e Internacional, em que não só saiu em vantagem, como abriu uma ótima vantagem logo de cara. Contra o São Paulo, essa vantagem ficou ainda mais exacerbada pela vantagem numérica, pela expulsão. Hoje que isso não aconteceu, o Inter teve as suas chances. É verdade que esse jogo poderia ter sido um 3-2, um 4-3, um 2-2, um 3-3, porque foi muito lá e cá. Mas acho que essa é uma questão para trabalhar ao longo da semana. Fora isso, assim, só o que fica muito claro é que o Flamengo tem jogadores para fazer um tipo de imposição que são poucos os times que tem. Né? São pouquíssimos, aliás. A jogada do segundo gol é um primor, né? É uma dessas para ver, para rever, é uma dessas que o torcedor espera que possa se repetir no grande momento. Mas a confiança chega no alto. Embora eu acho que nessa altura do campeonato tem tanta coisa grande em jogo no sábado, que eu não sei, por exemplo, pro Palmeiras, o quanto que perder esses 2 jogos, ou mesmo o de terça-feira, o quanto que isso pode afetar, ou o quanto também que o foco já mudou tanto que não dá para você considerar. Então a gente só vai descobrir no sábado, a verdade é essa. Mas o fato é que o Flamengo, a partir do momento em que o brasileiro deixou de ser uma pressão interna para buscar, tem jogado melhor. Então vamos tentar entender o quanto que isso tem sido benéfico ou não, né? Rodrigo Bueno, antes de passar aqui para o Calçade, que eu acho que o Calçade quer passar alguma informação, quer analisar alguma coisa aqui no detalhe. A gente já vai, inclusive, para essa discussão boa aí, que você está falando sobre as opções aí para sábado que vem. Rodrigo Bueno, me diz uma coisa, torcedor do Flamengo, é mais feliz com as atuações, com o ataque? A gente está até com essa pergunta no GC, ó. Ou tá com aquela pulguinha atrás da orelha com a defesa, porque realmente, como disse o Bertozzi, ofereceu muitos contra-ataques e a gente sabe como funciona esse time do Palmeiras. É tudo que o Abel quer. Tudo bem? Tudo legal, boa noite, William, Jean, Léo, Calçade, Fã de Esporte. Olha, eu acho que são muitas notícias positivas para o Flamengo nas últimas semanas, né? Depois de talvez um momento de maior questionamento do Renato, esse desfecho, né? A viagem para o Sul, né? Incluindo Porto Alegre e Montevidéu, até o calendário parece que está ajudando agora, né? A forma como o Flamengo se despediu da torcida no Rio de Janeiro, aquelas cenas fortes, chocantes, dramáticas, apaixonadas, a sequência de vitórias, de atuações, e eu acho que o torcedor flamenguista, ele topa muito bem fazer uma trocação com o Palmeiras,
Eu acho que o maior temor era o Palmeiras jogar simplesmente fechadinho, travar o jogo e jogar no contra-ataque. Se tiver essa trocação, eu acho que quem leva vantagem é o Flamengo. E o Flamengo mostrou também, se ele é um time, como qualquer time, que está exposto a contra-ataque, sujeito a tomar contra-ataque, o contra-ataque do Flamengo é poderoso. O segundo gol que ele faz contra o São Paulo no Morumbi é um gol de contra-ataque. Né? Você pega o segundo gol também contra o Inter, esse começo avassalador também. A velocidade, o número de chances que o Flamengo criou quando estava 2-0 contra o Inter, com o Vitinho muito veloz, com o Michael, que é um achado dos últimos meses. Outro é o Davi Luiz, se tinha uma incógnita sobre o Davi Luiz, com ele em campo o Flamengo não consegue nem empatar, o Flamengo só ganha. Então você tem agora um outro pilar na defesa, além do Rodrigo Caio. Então eu acho que tanto na defesa, com a ascensão, a confirmação do Davi Luiz, quanto as opções no ataque, a volta mesmo que agora gradual do Arrascaeta, mas que não tem Arrascaeta de início. Você tem do Michael, é um problema para o adversário tomar contra-ataque também. Então eu vejo uma sequência muito positiva e eu tenho uma visão um pouco diferente, acho, da maioria dos companheiros, sobre o plano do Palmeiras. Para mim não foi o correto, não. Eu não faria isso. Acho que como boa parte da torcida do Palmeiras, eu daria a preferência para o jogo contra o São Paulo e colocaria time alternativo, reserva, na partida anterior contra o Fluminense e na partida de hoje contra o Fortaleza. Por vários fatores, são jogos fora de casa. Se você tem um tipo de lesão, uma lesão muscular leve, talvez em 10 dias você consegue recuperar. Então no jogo contra o São Paulo, se o Palmeiras tivesse alguma lesão, o Luciano do São Paulo naquele jogo sofreu uma fratura no punho. Não vai jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Talvez no fim de semana estivesse pronto. Então acho que haveria tempo hábil para recuperar uma pequena lesão. No jogo de hoje, se alguém toma uma lesão nesse fim de semana, tem uma lesão, fica difícil de recuperar. E o Palmeiras, com a sequência de 3 derrotas seguidas, além de não ser nada positivo para a tabela, o Palmeiras acabou perdendo o vice-campeonato. O campeonato já era do Galo. Então tinha uma disputa com o Flamengo pelo vice. Não é nada ou não é nada, tem um dinheirinho ali para quem fica na segunda posição. O Palmeiras perdeu esse posto, perde um pouco de moral, porque vinha uma sequência boa, acabou terminando essa reta final de forma ruim. A gente não sabe como é que vai ser essa despedida da torcida, vai ter comparação, o Flamengo sai por cima, o Palmeiras não vai dar o título pro Galo, porque matematicamente não é possível, mas não vai ser aquela festa. E muita gente vai lamentar caso o São Paulo realmente não seja rebaixado. Se você pegar a tabela hoje, se o Palmeiras tivesse vencido, o São Paulo estava realmente numa sinuca. Então eu acho que o plano que o próprio Abel alardeou vai jogar contra ele. Ele colocou ainda mais pressão para ele na final. O sorriso no rosto do Renato hoje, para mim, era emblemático. Porque é o desfecho perfeito. Ele ganha do Inter, que é seu rival local, vai ajudar o Grêmio. E no meu simulado, o Grêmio vai escapar do rebaixamento, com o time reserva, vai ganhar do time reserva do Flamengo. E o Abel, ao contrário, se ele perde a final da Libertadores agora, é quase que fim de linha para ele no Palmeiras. Pela própria pressão que ele se colocou, também por ter feito esse plano que para muito palmeirense não foi o mais adequado. Ainda bem que o palmeirense não dirige o Palmeiras, senão o Palmeiras estaria frito nessa. Porque se você ficar 10 dias sem jogar, é muito tempo. Uma semana se recupera. O que eles fizeram? Pegaram o dia 27 e vieram para trás. Então, assim, joga uma semana antes do time completo, joga outra semana com o time completo e nos meios de semana vai com o que pode. O Abel fez perfeitamente. O problema é que o Palmeiras tinha 6 vitórias seguidas e tomou 3 derrotas. E o Flamengo, depois que perdeu para o Atlético Paranaense, o Flamengo tem 6 vitórias e 2 empates. Isso é muito bom. Só que o Flamengo é um time... A inconsistência... Esse Flamengo, esse tipo de jogo de hoje é a marca registrada desse Flamengo do Renato. Que começou assim lá contra o Olímpia. Que saiu, quase toma do Olímpia, 1, 2, 3... O São Paulo foi avassalador contra o São Paulo, começa muito forte, mas depois o adversário, foram 7 defesas hoje, 6 do Lomba, 7 do Diego Alves. Este volume de defesas contra o Palmeiras é preocupante, porque você vai botar o goleiro para jogar contra um time numa final de Libertadores, e podem ser 120 minutos. Mas não havia outra opção. Assim, se ele vai... Se o Abel pensa no São Paulo, para mim é pensar muito pequeno.
Você está mais preocupado com o seu rival do que em ganhar a Libertadores. Essa é a leitura. Se eu sou o presidente do clube, chega o treinador e fala, vem cá, aqui é Libertadores da América. Esse negócio de São Paulo é problema deles. Se ajudar a cair, o palmeirense vai ficar feliz. Mas não pode ser o objetivo da instituição algo que, nesse momento, que não lhe pertence. O que pode pertencer ao Palmeiras? A Taça da Libertadores. Pode. A queda de São Paulo. Problema de São Paulo. Se cair, o palmeirense vai para a rua, faz festa. Agora, ele vincular uma trajetória de Libertadores ao São Paulo...